Mensagem de fé. Lucas, capítulo 9, versículo 49 a 50. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. O ciúme e a inveja escandalizam o homem. Esta reação do discípulo de Jesus, aparentemente cheia de zelo, manifesta uma atitude muito perigosa para quem decide seguir o Messias. Um ciúme invejoso com aparência de zelo. Diz a expressão popular: a inveja é consequência da incapacidade. Isso tem muito de verdade nessa reação de João. Pior do que sentir-se incapaz de realizar alguma coisa é ser incapaz de reconhecer a capacidade do outro. Foi o que aconteceu com esse discípulo e acontece com muitos de nós. Quem não é contra nós é por nós. Esses versículos do relato de Lucas aparecem no contexto em que os discípulos discutiam entre si qual era o maior. Jesus, a princípio, toma uma criança e diz, em sua conclusão, que aquele que for o menor, esse é o que será grande. João, então, responde com a pergunta que inicia esse texto. Como todos os humanos, sempre nos vemos numa posição de querer comparar com o outro, na tentativa de, na maioria das vezes, podermos ser vistos como melhores do que aquele com o qual nos comparamos. A discussão acerca de quem seria o maior, que surge no meio dos discípulos, nos mostra que essa atitude é extremamente antiga entre nós e, assim como antes, também totalmente injusta, uma vez que comparação não só se deve fazer entre coisas e nem em pessoas. E uma vez que todo ser humano é diferente do outro, comparar-se com outro se torna algo extremamente cruel. Ao invés disso, insistimos e não conseguimos parar de fazer comparações, que pelo menos seja com o melhor de nós mesmos. Essa atitude aparece frequentemente entre nós em nossos dias. Também no meio cristão, encontramos aqueles que se sentem melhores e mais perto de Deus por pertencerem a alguma denominação ou alguma comunidade cristã, ou fazer algum tipo de trabalho naquilo que considera a obra de Deus. Ao mesmo tempo, esses consideram aqueles que não pertencem ao meio cristão como pessoas longe e afastadas de Deus e contribuem para que a perseguição e a destruição aconteça. A atitude de Jesus e seu ensinamento sempre foi na tentativa de nos trazer tanto um olhar humilde sobre nós mesmos, quanto um olhar, inclusive em relação àquilo que é diferente de nós. Isso nos convida ao diálogo com as outras religiões e também para todo tipo de diálogo. Ao reconhecer que não somos donos da verdade e não somos melhores nem piores que ninguém, e que outras posições na qual nós às vezes até nos encontramos, queremos nos colocar superior ao outro, isso é totalmente contra os princípios de Jesus. Precisamos nos colocar na posição de escuta para aprender com o outro.
e não o contrário. Aquilo que ele também pode nos ensinar com sua sabedoria e vivência. Fazendo isso, nós assemelhamos a Jesus e não teremos medo de também dizer que quem não é contra nós é também a nosso favor. Que nós possamos tomar o exemplo de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.